Formados com este século, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um podcast. Antes de mais nada, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para que o canal cresça e alcance mais pessoas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje vamos falar sobre serviço, sobre servir, sobre dar sem esperar receber em troca, sobre um ato cristão, uma conduta, cristã. E assim nós passamos a nos parecer com Cristo. Porém, vamos para o âmbito do casamento, o âmbito de servir nossos maridos. Nos dias de hoje, a gente vive uma era de total egoísmo, cada um por si, e também essa revolta de que servir a macho, servir a homem, e assim, é uma coisa assim, inadmissível você servir um prato, colocar um prato, de servir uma comida para o seu marido, de perguntar o que ele precisa, de se colocar à disposição dele. Procurar saber sobre as suas necessidades. Isso é servir, estar à disposição do outro. Vamos lembrar o que Cristo fala, Cristo em Marcos 10, 42, 45, ele fala: não será assim entre vocês. Vamos voltar no início. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, Cristo, o próprio Salvador, veio para servir, veio para colocar-se à disposição dos seus seguidores, das pessoas fracas, pecadoras. E mesmo conhecendo o pecado das pessoas, conhecendo o coração de cada um, Cristo serviu cada um. Então, assim, mesmo você conhecendo seu marido, seus defeitos, as suas falhas, se coloque à disposição, Assim como Cristo se colocou à disposição de nós, seres humanos, meros humanos, falhos, Então, assim, nós, esposas, que também somos falhas e pecadoras, de igual com nossos maridos, imagina nós, Então, assim, que possamos imitar Cristo, como ele fez, servir nossos maridos, de estar de prontidão e falar assim: marido, no que você precisar, eu estou aqui, o que você precisa? E estar atenta, às necessidades dele. Outra parte também que Cristo fala sobre servir está em Lucas 22, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E assim, às vezes a gente olha para o nosso marido como se ele fosse uma pessoa menos importante, ao contrário, Deveria ser mais importante aqui, o homem mais importante na nossa vida abaixo de Cristo, E então, assim, nossa, essa pessoa é importante para mim. Por que eu tenho essa dificuldade de servir essa pessoa, Que inclusive ele, serve a nós, quando provê a casa, quando nos dá proteção. E assim,
quando se dedica, né, à família, quando é necessário, né, ele vai nos proteger. Então, por que, né? Por que essa dificuldade? Por que essa rivalidade com o marido, né? De que você servi-lo, você vai se tornar muito inferior, muito pequeno e sem valor. Ao contrário, né? Jesus fala que o mais importante é aquele que serve. Lembra o que Jesus falou na passagem que acabei de ler? Que o mais importante é aquele que serve? Então, assim, você se torna muito importante no reino de Deus quando você serve seu marido. E isso é grandioso demais, porque isso fala sobre humildade. Você se coloca na posição humilde, né, em condição humilde, né, você se assemelha a Jesus, né, se assemelha a Cristo, que foi o homem mais humilde que já existiu. Você imagina, você fala assim, nossa, realmente, quero me parecer com Cristo. Então seja humilde, sirva seu marido. E pare de pensar, de focar em você e pensar assim, mas esperar, né? Esperar coisas do seu marido, se criar expectativa, se encher de expectativa em relação a ele. Pensar assim, mas ele não tá fazendo nada por mim, ele não faz nada por mim, ele faz pouca coisa pra mim. Tipo assim, quando você fala isso, quando você foca em você esquece de Cristo, porque você só tá focado em você mesma. É o seu ego, é o seu eu. Mas Jesus falou, servir, né? Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos? Mesmo ele sendo mestre, mesmo ele sendo superior, né? Mesmo ele sendo superior aos discípulos, lavou os pés dos discípulos. Então, assim, que possamos imitar a Cristo, né? Na sua humildade, de servir, isso é uma expressão de amor. Quando você serve, você está expressando amor ao seu marido. Muitas mulheres falam, eu te amo, né? Enfim, faz aquelas declarações, fala que ama, que posta no Instagram, posta nas redes sociais falando que ama o marido e tal, né? Mas não tem ato maior de expressão do amor do que você se dedicar à pessoa, você servir a pessoa, servir o seu marido. Isso é um ato de eu te amo. Isso é o verdadeiro eu te amo. Que está expressando em atos. E na palavra de Deus fala que há maior felicidade em dar do que em receber. Atos dos Apóstolos 20:35. Ou seja, você deve se alegrar que você está servindo o seu marido. Deve se alegrar, não deve pensar assim, mas esse homem não merece, ele não é um bom marido. Só que isso não se diz respeito ao seu marido, se diz respeito em quem você crê, em quem você serve primeiro, que é a Cristo. Primeiramente você serve a Cristo, depois vem o seu marido. Então começa a olhar para Cristo. Lembra que na palavra de Deus fala que você se submissa ao seu marido como se fosse a Cristo, como se fosse ao Senhor? Então, lembre, eu estou servindo a Cristo, eu estou obedecendo a Cristo, é isso que importa. Não importa se meu marido vai reconhecer, não importa se meu marido não está cumprindo o seu papel. O importante é que eu estou obedecendo a Cristo, isso é o mais importante, é o meu Senhor, porque afinal, se você não obedecer Cristo aqui na terra, como você vai se obedecer durante toda a eternidade? Então quebra o seu orgulho.
quebra o seu orgulho e sirva. Veste a roupa de serva. Você foi chamado para servir. Deus, quando Ele criou a mulher, Ele chamou para servir. Ele criou para servir. Afinal, a mulher foi criada para ser auxiliadora idônea. E para auxiliar, você precisa servir. Você precisa estar à disposição da pessoa, né? Quando ela precisar de ajuda. Você foi criado para ajudar o seu marido. Você é ajudadora. Então, se a palavra de Deus fala que você foi criado para auxiliar o seu marido, então por que você não auxilia ele? É muito triste quando eu vejo assim, muitas mulheres tratando o marido como filho, mandando, subordinando ele, manipulando, tratando com grosseria. Sendo que a nossa posição ali como esposa é de auxiliadora, é de serva. Toda vez que você pensar que isso é algo inferior, que é só algo pequeno, que é opressor, lembre de Cristo, que serviu e foi servo. Só lembre de Cristo. Esqueça o seu coração orgulhoso, esqueça você mesma, renuncie a si mesma e segue a Cristo. Cristo fala, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz, então renuncie a sua raiva, essas ideias mentirosas de que você não deve servir o seu marido porque isso é opressor, isso é algo que te rebaixa. Esqueça isso. Renuncie tudo isso. Renuncie todo esse sentimento de raiva, esse sentimento de ressentimentos. E tome a sua cruz e siga Cristo. Obedeça o que Ele diz. Imite-o. Então, muito obrigada. Você que escutou até o final. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Abraço e até a próxima.